Olá! Hoje eu vou falar para vocês sobre teoria geral do processo. Então, vamos começar por sistema de solução de crises. Nós temos autocomposição, autotutela e heterotutela. Autocomposição. Temos renúncia, cumprir a minha obrigação e transação. O que seria renúncia? Um exemplo básico para vocês, um acidente de trânsito, uma das partes nega-se a pagar o dano causado. Seria a renúncia. Cumprir a minha obrigação. Quando também um acidente de trânsito, que é um exemplo que eu já citei para vocês, a pessoa cumpre, paga o dano causado. E transação é quando a pessoa paga um valor inferior ao que deveria pagar. Então, esses três itens, eles compõem a autocomposição. Autotutela. Autotutela é quando se resolve o conflito com as próprias mãos. Temos para vocês dois exemplos, que seria a legítima defesa e o direito da vizinhança. Então, legítima defesa, alguém entra na sua casa e tenta mexer com você, com a sua família. Quando você se defende dentro da sua casa, a pessoa está, você está amparado pela legítima defesa. O direito da vizinhança, um exemplo básico seria galhos da árvore do vizinho atrapalhando a sua passagem, o seu quintal. Você tem o direito de ir lá e cortar os galhos. E o último item que eu falei agora, que eu vou falar, é heterotutela. É a intervenção de uma terceira pessoa no conflito, que seria o poder judiciário. Pode ser de cunho privado ou público. Agora, a divisão do processo no Brasil. No Brasil, a divisão é teoria dualista ou unitária. A teoria dualista compõe-se por processo civil e processo penal. O processo penal é o ramo do direito que tipifica a conduta reprovada pela sociedade. Então, o Estado aplica sanção para punir. E processo civil é o conjunto de atos e normas que regulam a solução de um conjunto de interesses. Agora, autonomia do processo civil. Direito material e direito processual. Qual a diferença? Direito material é o direito do dia a dia, ou seja, refere-se às condutas e relações que nós praticamos diariamente. Quando você se levanta e vai comprar o pão, você está praticando o direito material, relação de compra e venda. Agora, o direito processual é o conjunto de atos que regulam a vida do processo. E sempre haverá relação de briga. Então, deixa eu exemplificar para vocês. Aqui. A-B é o direito material. Direito processual. Vejam, A-B é o direito material, uma relação harmônica, como eu disse para vocês no exemplo do pão. Já A vezes B sempre refere-se ao direito processual, a uma relação de briga. Tudo bem? No direito processual sempre terá a intervenção da terceira pessoa, que será o poder judiciário. Retomando, eu falei agora, do direito material e do direito processual, e agora eu vou falar para vocês sobre os elementos da ação, Então, os elementos da ação são três: partes, pedido e causa de pedido. Partes, autor e réu, polo ativo e polo passivo. Pedido é o bem da vida.
Um exemplo, em um acidente de trânsito, você me deve 10 mil reais. Causa do pedido, é o tal do porquê. Por que eu quero 10 mil reais? Por quê? Motivo, acidente de trânsito. Agora, condições da ação. Então, as condições da ação também são três: legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Ou seja, legitimidade das partes, ordinária ou extraordinária. Ordinária é quando a pessoa age em nome próprio. Extraordinário, quando se age em nome próprio no interesse de outro. Um exemplo para vocês seria o Ministério Público. O Ministério Público, ele age em nome próprio, porém no interesse da sociedade. A mãe, que age em nome próprio, porém no interesse do filho, no caso de pensão, né? De pedir pensão alimentícia. Possibilidade jurídica do pedido. O pedido ele tem que ser lícito e possível. Você não pode provocar o Poder Judiciário para tentar conseguir algo que é ilícito, né? Que a lei não permite. Agora vejamos os princípios da jurisdição. Os princípios da jurisdição são 4 I. Inércia, investidura, indelegabilidade e indeclinabilidade. Então vejamos: inércia, investidura, indelegabilidade, indeclinabilidade. Inércia. O Poder Judiciário ele tem que ser provocado. Caso contrário, vai ficar na inércia, parado, quietinho. Investidura. Só pode praticar a atividade jurisdicional quem o Estado investiu. No caso, o juiz, um exemplo. Ele estudou, ele passou no concurso, né? O Estado investiu nele, por isso ele pode praticar, ele pode exercer. Indeclinabilidade. O juiz ele não pode declinar do seu poder, ele não pode se negar a fazer alguma coisa. Eu não quero julgar, ele não pode fazer isso. Ele não pode. E a indelegabilidade, o juiz não pode delegar a sua autoridade, o seu poder, né, de julgar alguém a outra pessoa. Tudo bem? Tem que ser ele, porque o juiz é ele. Quanto às espécies de jurisdição, nós temos quanto à natureza, quanto à gradação e quanto à existência do conflito. Então, quanto à natureza, civil ou penal. Quanto à gradação, superior ou inferior. No caso, nós temos primeira instância, juiz de direito. Segunda instância, já são aí órgãos colegiados, temos desembargadores, e na terceira instância também órgãos colegiados, ministros. Quanto à existência de conflito, temos contenciosa e voluntária. Numa relação de conflito contenciosa, sempre terá briga, voluntária não. Então, na contenciosa, nós temos conflito de interesses, briga, autor e réu. No final, terá um vencedor e um ganhador, um vencedor e um perdedor, né? E sucumbência. Voluntária. Na voluntária não tem briga. Então, nós não temos conflitos, não tem briga, não existe ganhador nem perdedor. Um exemplo de uma ação voluntária seria uma ação de separação, onde o casal amigavelmente quer se separar. Então, não tem ação nem réu. Princípios constitucionais do processo. Então, nós temos os princípios. O princípio da ubiquidade ou inafastabilidade. O que seria isso? Né? O Poder Judiciário não pode se negar a atender um pedido seu. Ou seja, você pode provocar o Poder Judiciário quantas vezes for necessário. Esse direito é seu e é ilimitado. Está protegido na Constituição. Princípio do juiz natural. Para cada ação já tem um juiz. Princípio do direito processual legal. Ou seja, os prazos devem ser cumpridos.
Princípio da contraditória e ampla defesa. O que seria isso? Ampla ditória, o juiz, ele abre uma oportunidade para que a pessoa se defenda. Então, contraditório refere-se ao juiz, ele abre a oportunidade, referindo-se à pessoa à ampla defesa, ao direito que ela tem para se defender. Princípio de admitir provas ilícitas. Então, nós só podemos admitir provas ilícitas no processo se for em 3 exceções. Fora isso, não pode, porque fere o direito material. Então, se for para absolver o réu, em matéria de ordem pública e relacionado-se à criança. Por exemplo, para absolver o réu, a pessoa foi agredida. Por meio da agressão, da tortura, ela acabou falando a verdade e inocentou o réu. Então, o ato de torturar, bater, enfim, agredir, foi permitido, porque inocentou o réu. Já em matéria de ordem pública, eu vou filmar alguém, eu estou passeando na floresta e acabo filmando alguém, né, que está cortando árvores, e aquela região é protegida pelo IBAMA. Filmar não pode, seria uma prova ilícita, mas como está mexendo com todo o interesse de toda uma sociedade, com o interesse da sociedade, até mesmo do mundo, digamos, né? Porque, enfim, ecossistema, tem tudo isso. Então, essa filmagem, como é de interesse da população, da sociedade, é permitido. E, por exemplo, eu contratei uma babá, eu vou colocar uma câmera, não vou falar nada para ela, e eu acabo filmando ela mexendo com a criança. Filmar a empregada não é lícito, porque existe a questão do direito da imagem. Porém, qual é o interesse maior? É a saúde da criança. Nesse caso, essa filmagem é admitida. Vai ser permitida, vai ser usada no processo. Por quê? A vida, a saúde da criança tem mais importância. Melhor dizendo, né? Princípio do duplo grau de jurisdição, né? Ou seja, julga princípios extraordinários. Ou seja, o que seria isso? O Supremo Tribunal Federal, ele só vai julgar ações relacionadas ao ADIM, ou seja, relacionada à Constituição, alguma coisa que é inconstitucional, né? Então será o Supremo Tribunal Federal que irá julgar. Princípio, mas para isso, até chegar no Supremo Tribunal Federal, vai passando por graus inferiores, né? Agora, princípio da publicidade. Todos os atos, audiências devem ser públicos. Ocorrerá em segredo de justiça apenas quando se referir a casamento, divórcio, alimentos e guarda de menor. Princípio da decisões de fundamentação, ou seja, o juiz ele deve fundamentar, explicar o porquê ele tomou aquela decisão. E princípio da celebridade, ou seja, o processo deve ser rápido. Existem prazos próprios e prazos impróprios. Prazos próprios são próprios do advogado. Se o advogado perder o prazo, o processo será julgado à revelia, ou seja, sem defesa. No caso, prazos impróprios refere-se ao juiz, né? E no caso do juiz, o máximo que ele vai fazer é explicar, mas não acontece muita coisa. E princípio da ampla defesa, o que seria isso? Não, perdão. Princípio da ampla assistência. A regra é que você pague. Quando você vai usar o Poder Judiciário, a regra é que você pague. Você precisa de advogado, porque a regra de início você vai pagar. Se você não tem condições, você for necessitado, aí sim, o Estado irá fornecer para você o advogado, dar toda a assistência que você precisar. Competências. Competências nós temos
interna ou externa. Ou seja, temos lá um processo, uma ação, então nós vamos observar as competências, né, dessa ação. Se ela é interna ou externa, se ela irá correr no Brasil ou fora do Brasil. No caso, esse exemplo que eu estou dando para vocês, ela é interna, porque ela vai correr dentro do Brasil. Aí eu vou analisar se ela é originária dos tribunais. Será o Supremo Tribunal Federal que vai julgar? Depende só se for relacionado ao ADIM, ou seja, é algo inconstitucional? Não. Então eu vou analisar, é da Justiça Especial? O que seria Justiça Especial? Tudo que se refere a ações trabalhistas, militar, eleitoral. Se não for nenhuma dessas, não é Justiça Especial. Será Justiça Comum. Na Justiça Comum, será analisado se é federal ou estadual. Se for federal, é só quando se relacionar à União ou às suas autarquias. Se não for, será estadual. Sendo Estado, o que vai acontecer? Acontecerá um sorteio. Então, será analisado os fatores. Primeiro, qual a matéria que o juiz julga? Qual a função? Porque se funcionou antes, vai funcionar de novo, novamente. O valor dado à causa. Um exemplo. Acima de 500 mil, a ação ocorrerá no Fórum Central. Abaixo de 500 mil reais, a ação correrá nos fóruns regionais. E aí você já observa o território. Observou o território, o computador irá fazer o sorteio. Digamos que nós temos 42 juízes, o computador vai jogando uma ação para cada juiz até finalizar, sobrar 2. Quando sobrar apenas 2 juízes, né? Não tem mais como sortear, então volta todo o processo novamente.